Operação Container, 2 ex-secretários de saúde do DF são presos em esquema de propina na época da construção das UPAs. Vale Transporte bloqueado. Passageiros ainda têm problemas e fazem filas quilométricas nos postos do DFTrans. Reforma da Previdência. Bolsonaro diz que não quer fazer a reforma, mas é obrigado. O parecer do relator vai ser apresentado hoje e pode ser votado na CCJ na próxima semana. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Dois ex-secretários de saúde do DF, Rafael Barbosa e Elias Miziara, foram presos hoje cedo em operação que investiga fraude na implantação das UPAs, as unidades de pronto atendimento. O esquema envolvia também o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Vamos entender esse caso com a repórter Camila Lopes, já está com a gente por aqui. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. De acordo com o Ministério Público, servidores da Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal beneficiariam a empresa Metalúrgica Valência Indústria e Comércio em contratações e licitações que eram para a montagem dessas UPAs e também para entrega de material. A estimativa é que só com esse esquema eles teriam levantado 142 milhões de reais. Além das prisões dos ex-secretários Elias Miziara e também Rafael Barbosa, outras 7 pessoas foram presas e 43 mandados de apreensão foram cumpridos, tanto aqui em Brasília como no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e em outras cidades do país. Vale lembrar que esse esquema, de acordo com o Ministério Público, teria começado ainda no governo de Sérgio Cabral entre 2009 e 2013 e lá eles teriam estipulado uma propina de R$1 milhão para cada unidade que fosse construída. Isso valia tanto para as unidades construídas no próprio Rio de Janeiro quanto em outras cidades, como foi o caso aqui do Distrito Federal. Orengo. Obrigado, Camila. Continua acompanhando as investigações. A gente já está com o Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Esse esquema grande envolvia até o governador lá do Rio de Janeiro. Começava por ele, né? Aliás, onde Sérgio Cabral botou a mão tinha safadeza, né? Impressionante. E lá o Rio de Janeiro foi que desenvolveu esse projeto de UPAs, que são as unidades de pronto atendimento. Havia uma empresa que desenvolveu o projeto e eram construções pré-fabricadas. Quando um governo comprava uma dessas UPAs, para cada UPA comprada, que ela vinha toda pronta, era só montar, R$1 milhão de propina. A gente vê esses escândalos e se dá conta e começa a compreender por que a saúde pública neste país chegou à situação em que se encontra hoje, né? Uma situação de absoluto descaso, de carências totais. A gente imagina aqueles 10 milhões, aqui foi no governo de Agnello Queiroz, chegaram a anunciar 10 UPAs. Não chegaram a tanto, mas assim, 10 UPAs, R$10 milhões, dinheiro que fez falta, muita falta ali na farmácia de alto custo, na farmácia de medicamentos de pessoas que não podem comprar, fez muita falta também nos hospitais, em materiais cirúrgicos, né? Coisas que na alimentação de doentes, um dinheiro que foi roubado da saúde pública aqui no Distrito Federal. E um assalto dentro de um ônibus terminou com o motorista baleado. O crime foi na noite passada em Anapolina. Aliás, Arapuanga, na verdade, lá em Planaltina. A polícia informou que menores estão envolvidos no caso e ainda não foram encontrados. Durante o assalto, os bandidos atiraram na cabeça do motorista. Ferido, Cleiton Vieira de Brito, de 34 anos, perdeu o controle do ônibus que saiu da pista e bateu em uma árvore. Por conta da batida, outras 2 pessoas também ficaram feridas. Segundo a Polícia Militar, os criminosos levaram bolsas, dinheiro e celulares dos 25 passageiros. O ônibus da empresa Aviação Piracicabana fazia a linha Plano Piloto Arapuanga-Planaltina, quando os criminosos anunciaram o assalto. O motorista Cleiton Vieira de Brito está internado no hospital de base. Até a última atualização desta reportagem, os criminosos não foram encontrados. O assalto é investigado pela Delegacia de Planaltina.
O relatório da reforma da Previdência vai ser apresentado hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. De olho na aprovação, Bolsonaro retoma a conversa com os partidos, mas reiterou que a reforma está nas mãos do Congresso. Já Rodrigo Maia disse que apoia as mudanças, só que não quer saber de articulação. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui, com o Congresso lá atrás, né, Renata? E hoje é dia importante, tem leitura do relatório aí, né? É isso, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que nos acompanham. Sim, tudo indica que o cronograma dessa vez vai ser cumprido. Então, há essa expectativa de que o relator, o deputado Marcelo Freitas, apresente esse documento hoje na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Então, ele passou os últimos dias, incluindo o final de semana, debruçado nesse texto, que deve ter aí entre 20 e 25 páginas. Conversou com técnicos da Câmara, técnicos do Ministério da Economia, parlamentares também. Então, ele vai sim apresentar esse projeto hoje pela constitucionalidade, esse relatório pela constitucionalidade dessa PEC, mas pode ser que seja um dia onde os termômetros realmente vão subir aí, né? A gente lembra aqui que quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi nessa mesma comissão, que é a CCJ, para responder às dúvidas dos parlamentares, foi aquela confusão, a sessão teve que ser interrompida antes mesmo do tempo previsto, então pode ser que isso aconteça hoje também, porque a oposição, embora seja minoria, consegue fazer um barulho aí grande, né? E é isso, esse é o jogo da política, eles querem adiar o quanto puderem a votação e a análise desse texto, mas o relator deve apresentar hoje e a previsão é que na próxima semana, dia 17, esse texto seja analisado pela CCJ. A gente lembra aqui que a análise é apenas se é ou não constitucional, né, para que ela possa seguir a tramitação dela normal. E deve, sim, o governo deve ter maioria na CCJ, deve, portanto, passar a próxima etapa é a comissão especial. Aí lá sim, os deputados que fazem parte dessa comissão vão poder apresentar sugestões ao texto. Aí sim, o teor do texto, né, vai ser analisado e debatido pelos parlamentares. Hoje, o presidente Bolsonaro participou daquela famosa marcha dos prefeitos. Nós temos aí algumas imagens. Participou ele, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Onyx Lorenzoni, o ministro-chefe da Casa Civil. E aí o presidente Bolsonaro disse o seguinte: olha, eu não gostaria de ter que fazer a reforma da Previdência, mas ele disse que é obrigado a fazer essa reforma da Previdência exatamente para equilibrar ou tentar equilibrar as contas públicas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também falou a mesma coisa. Eu não gostaria de colocar em pauta, não gostaria de estar discutindo a Previdência, mas faz-se necessário. É uma urgência e esse foi, inclusive, uma mensagem para os próprios prefeitos, né, para que eles possam também conversar com os parlamentares aí dos respectivos estados, municípios, para que essa reforma seja de fato aprovada. E aí, como você estava falando aí, citando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a gente lembra que antes de ter aquela troca de farpas, né, entre ele e o presidente Bolsonaro, ele estava, sim, fazendo um papel de articulador da reforma da Previdência, mas ele disse que não vai mais fazer esse papel, ele é favorável à aprovação da reforma da Previdência, vai agir como presidente da casa, mas que não vai mais fazer esse papel de articulador. E ontem ele participou de um evento e ele disse a seguinte frase, que falou que não é mulher de malandro para ficar apanhando e achando bom. E a gente faz um parênteses aqui, né, Rodrigo? Mulher não acha bom apanhar, uma declaração tanto quanto machista, mas ele falou exatamente isso, que não vai entrar nessa guerra, não vai entrar nessa briga para poder ficar apanhando aí. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio, Humberto, e essa declaração de Rodrigo Maia? Pois é uma declaração típica de malandro carioca, né? E político carioca também, né? Porque, afinal de contas, parece que Rodrigo Maia ter percebido que quando ele cutuca o governo, quando ele se coloca, ameaça de alguma maneira a reforma da Previdência, aí ele desperta atenções. Você viu que depois da pacificação entre o Bolsonaro e Rodrigo Maia, ele sumiu do noticiário. Aí encontrou a maneira de voltar ao noticiário. De outra forma, nós não estaríamos aqui citando o deputado Rodrigo Maia, não é mesmo? Aquela conversa toda de que ele diz que a reforma da Previdência faz parte da agenda dele, que ele defende, coisa e tal, é tudo conversa mole. Ele está disposto a, inclusive, dar uma banana para os interesses nacionais que ele diz defender, na medida em que vai lavar as mãos em relação ao seu papel na articulação da aprovação dessa reforma. Essa reforma é hoje do Congresso Nacional. Ela está, como disse o presidente, acertadamente, está hoje nas mãos do Congresso. Não é uma reforma apenas do governo, é uma proposta do governo, mas a reforma, quem vai fazê-la é o Congresso Nacional. Se o presidente da Câmara faz uma declaração irresponsável dessa, aí sim pode ser que a coisa comece a desandar.
Só um detalhe que a gente precisa observar, que é essa marcha de prefeitos. Cada vez que há uma marcha de prefeitos, que há essa revoada de prefeitos aqui para Brasília, os cofres públicos sofrem muito com o pagamento de diárias e despesas e hotéis de luxo e outras coisas que nem é bom lembrar. Por falar na Previdência, atenção você aposentado e pensionista do DF, quem faz aniversário e fez aniversário em janeiro, só tem até sexta-feira para fazer o recadastramento, senão corre o risco de ter o benefício suspenso. Mais de 1.100 aposentados e pensionistas do GDF ainda não fizeram um recadastramento para comprovar que estão vivos. Só que o prazo para quem fez aniversário no mês de janeiro está acabando. Eles têm até o dia 12 de abril para fazer o recadastramento. O recadastramento é obrigatório. Ele serve para atualizar os dados e para a gente certificar de que as pessoas efetivamente estão vivas. Então, um recadastramento é uma prova de vida anual obrigatória. Caso contrário, o benefício será suspenso e até cancelado, se não houver a manifestação em até 6 meses. Depois de 6 meses, o pagamento é cancelado. Daí ele precisa apresentar toda uma justificativa legal para não ter feito o recadastramento no prazo. O processo é simples. Basta procurar a agência do BRB mais próxima e fazer o recadastramento pelo caixa eletrônico ou pelo atendimento presencial. Caso o beneficiário não esteja no DF, é preciso enviar a documentação autenticada por correspondência. Somando os primeiros 3 meses do ano, mais de 5.000 pessoas ainda não fizeram o procedimento. Já a dona Maria nunca esquece de fazer o dela. Agora estou tranquila. E a seguir, passageiros seguem encontrando dificuldades com o cartão de Vale Transporte. Amanhã foi de muita fila nos postos do DF Trans e o Band Cidade volta logo mais.